Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É um prazer estar aqui novamente. Nosso tema de hoje é forame oval patente. Isso, exatamente. O que é isso? É uma doença? O que é isso? Nome estranho, né? Quando eu cheguei aqui que a gente comentou isso, fez uma cara tão esquisita, né? Do que é isso. Bom, vamos lá, Marcos. O forame oval patente é um defeito cardíaco. Na verdade, é um defeito no coração. De uma estrutura, na verdade, pela persistência de uma estrutura que só deveria existir enquanto a gente está no útero da nossa mãe até o nosso nascimento, certo? O que acontece? Forame oval patente ou forame oval pérvio, ou para facilitar para as pessoas, forame oval aberto, é a persistência do forame oval depois que a criança nasce. O normal é que o forame oval, ele feche-se, ele colabe, a gente chama de colabamento ou fechamento, ele se feche naturalmente após a criança nascer. E o que é isso? O que vem a ser esse forame oval que nasce com a pessoa nasce com ela, fecha quando nasce, se não fechar vira forame oval patente. É uma pequena estrutura que comunica o átrio direito com o átrio esquerdo do coração e permite, durante a vida uterina, que passe um pouco de sangue do lado direito para o lado esquerdo do coração, para que a circulação, vamos dizer, a pulmonar, que ainda não está funcionando, ela consiga ser desviada o seu trajeto e que a criança consiga respirar adequadamente. O que acontece é que durante a vida uterina, a criança ela não respira pelos pulmões. Na verdade, ela não consegue respirar oxigênio, obviamente não tem oxigênio dentro do útero da mãe, e ela respira exclusivamente pelo canal do cordão umbilical. Na verdade, a artéria e a veia umbilicais da criança que estão em contato com a placenta da mãe são as responsáveis por levar os alimentos até a criança, levar o oxigênio até a criança e remover o gás carbônico da criança. E eles fazem esse processo de respiração pela criança. Assim sendo, os pulmões dentro da vida intrauterina, eles não são desenvolvidos e não tem sentido existir a circulação pulmonar como existe nos seres humanos adultos. Essa circulação ela não funciona, ela não é efetiva em trocar gases, trocar o oxigênio pelo gás carbônico. Então, não tendo sentido essa circulação, assim que o sangue chega ao coração, ele não precisaria ir para a circulação pulmonar, ele atravessa de um átrio para o outro, né, do átrio direito para o átrio esquerdo, e aí ele já desce em direção à circulação sanguínea, a circulação sistêmica da criança, que vai para o ventrículo esquerdo e em seguida para a aorta e distribuindo para todos os vasos. Em função disso, é que existe esse forame oval patente, porque ele permite que o sangue que está chegando, vindo da mãe, proveniente da mãe, cheio de oxigênio, quando ele desemboca no átrio direito, desemboca no átrio direito, ele, em vez de descer para o ventrículo direito e seguir para a circulação pulmonar, que não vai funcionar, ele já passa direto para o átrio esquerdo e daí então passa para a circulação da criança. E isso então existe uma funcionalidade para esse forame oval, ele precisa existir porque ele facilita a circulação da criança e permite que a criança receba o sangue oxigenado que vem da mãe. Após o nascimento, com o estabelecimento da circulação pulmonar, uma vez que a gente começa a respirar ao nascer, já não é mais necessário esse forame oval, porque a gente já não tem mais o sangue da mãe uma vez que é cortado o cordão umbilical, a gente já não tem mais o sangue da mãe para nos trazer alimento e oxigênio, e a gente tem que viver por conta própria. Então a gente começa a respirar. E uma vez que se estabelece a circulação pulmonar, então esse forame oval ele já deixa de ser necessário. Não há mais essa passagem do sangue de um átrio para o outro. Aí vai se estabelecer a circulação de fato como ela é no adulto. O sangue chega no átrio direito, passa para o ventrículo direito, dali vai para os pulmões,
recebe a troca de oxigênio, a oxigenação ou hematose, que a gente chama, que é a troca de gases, ou seja, entra mais oxigênio e sai gás carbônico. Depois que esse sangue está oxigenado, ele volta para o átrio esquerdo, desce ao ventrículo direito e daí então vai para a aorta, para onde vai ser distribuído para todo o restante do corpo. Então esse forame oval ele deixa de ser necessário a partir do momento em que a criança nasce e começa a respirar. Em algumas pessoas, esse forame oval ele persiste. Então é aí que a gente chama, né, fica essa comunicação, esse buraquinho que comunica o átrio direito com o átrio esquerdo, e é isso que a gente chama de forame oval patente. E no caso, o fechamento ele acontece em que situação? O fechamento é natural de quem não tem, nas pessoas que não têm o forame oval aberto, né, o forame oval patente, pérvio, o fechamento ele naturalmente acontece nos primeiros dias após o nascimento. Então é um processo fisiológico natural da grande maioria dos seres humanos. Então, acho que a estimativa é de que seja em torno de 0,5% da população que tenha o forame oval patente. Então, a gente estima aí que 99,5% da população fecha o forame oval espontaneamente sem precisar fazer nada. Faz parte da fisiologia natural. Mas você pode passar a vida toda com o forame aberto? Então, poder pode. Não deve. Não. Existe uma certa controvérsia sobre o papel e o real impacto do forame oval patente na saúde e na vida do indivíduo, né? Ainda não há uma comprovação absoluta, embora nos últimos anos, acho que 10 ou 15 anos, os trabalhos eles tenham mostrado com mais consistência que existe sim um certo risco das pessoas que têm o forame oval patente, especificamente daquelas que desenvolvem um tipo de doença que é o acidente vascular cerebral. Então, quer dizer que o forame oval, ele permanecendo aberto, ele facilita o AVC? Exatamente. Ele pode ser um facilitador de AVC. Em que sentido? O que acontece, na verdade, a fisiologia esperada é a seguinte: formam-se pequenos trombos na perna, que é muito mais comum de se formar do que no coração ou no cérebro. A trombose venosa, trombose das pernas, trombose venosa profunda nos membros inferiores é um evento mais comum do que a trombose intracerebral, que é o AVC, ou a trombose cardíaca, que é o infarto. E essa trombose venosa, ela pode embolizar, esse coágulo que se forma na perna, ele pode sair daquele local da perna e cair na circulação e seguir o curso natural do fluxo de sangue. Então, uma vez que ele saia, ele embolize, ele sai da perna e ele entra na circulação, ele vai da veia da perna para a veia cava inferior, que fica localizada no interior do abdômen. Essa veia cava inferior, ela sobe e vai desembocar direto no átrio direito. Então, você imagina que tem um coágulo que vai correndo e tem acesso direto ao coração. Nesse momento, para o paciente que tenha um forame oval patente, acredita-se que possa acontecer a passagem a passagem de um pequeno êmbolo de um forame para o outro, de um átrio para o outro, né, com o que a gente chama de embolização paradoxal, e isso faz com que esse coágulo ele caia na corrente sanguínea da circulação sistêmica e dali ele segue em direção a todos os locais do corpo, mas como o cérebro é um dos principais locais que recebe circulação sanguínea, então ele pode ser um dos mais afetados. Então o forame oval patente, acredita-se que o forame oval patente pode ser uma causa de AVC nas pessoas que têm AVC. Não há motivo para pânico. Se alguém já tem o diagnóstico de forame oval patente, não há motivo para pânico. Meu Deus, isso quer dizer que eu vou ter um AVC? Não quer dizer que você vai ter um AVC. A gente faz o diagnóstico inverso, na verdade. Nas pessoas que têm um AVC e que você não consegue identificar outra causa, por exemplo, fibrilação atrial, que é uma arritmia muito mais comum do que o forame oval patente. Então, não tem fibrilação atrial, não tem um trombo dentro do coração, não tem uma placa de gordura nas artérias do pescoço, que são as artérias carótidas, e tem um forame oval patente, acredita-se que
a presença dali do forame oval patente pode ser um dos fatores para ter causado esse AVC, e aí então existe a indicação da correção. Para quem tem apenas o forame oval patente, não há indicação absoluta de correção desse defeito, porque a maioria das pessoas que tem, felizmente o forame oval patente é raro, só acomete 0,5% da população. Felizmente ainda, ele é muito mais raro a presença do forame oval patente ser um possível causador de AVC. A maioria das pessoas que têm o forame oval patente, elas são assintomáticas, elas não têm nada, não sentem nada, nem no coração, nem nos pulmões, nem no cérebro. Elas são assintomáticas e assim permanecerão ao longo da vida toda. A única importância da gente falar e de aparecer nos livros e de se estudar o forame oval patente, pelo menos até o momento, é essa correlação que parece acontecer entre a presença do forame oval patente e o AVC, especialmente em pacientes jovens, quando você não encontra nenhuma outra causa. É o que a gente chama de AVC criptogênico. AVC que você procurou, não encontrou nenhuma outra causa para esse AVC e descobre depois que a pessoa tem esse forame oval patente. Então, pensa-se que isso pode ser a causa do problema do paciente e então a gente indica a correção desse defeito. Agora, como é que você descobre que você, por exemplo, está com forame oval patente? Oval patente? Não é uma dor de cabeça simples não, assim, né? Não é uma dor de cabeça simples. É mais um achado, Marcos, tá certo? Eles só tem 2 cenários em que você diagnostica o forame oval patente. Uma, você não espera diagnosticar e encontra... Inclusive, a pergunta aqui do nosso ouvinte, Adélia, quais são os sintomas? Quais são os sintomas? Não há sintomas do forame oval patente. Não há nada no nosso corpo que indique que a gente tenha um forame oval patente. A única coisa que acontece é o seguinte: você diagnostica o forame oval patente por meio de um exame chamado ecocardiograma, tem nas suas 2 modalidades, no transtorácico, que é aquele convencional que você faz semelhante a um ultrassom no coração, e o ecocardiograma transesofágico, que para o paciente se assemelha mais a uma endoscopia. Parece que o paciente está fazendo endoscopia porque a sonda transesofágica ela é uma sonda endoscópica. Então, a forma de diagnóstico do forame oval patente é por ecocardiograma. O que acontece? Tem 2 maneiras de você chegar a diagnosticar isso. Uma, o médico pediu um ecocardiograma pensando em outra coisa. Não, eu quero ver se o seu coração tá crescido ou não tá, se tem algum problema de válvula. Ele tá fazendo um diagnóstico de rotina e de repente ele descobre ali sem querer que aquela pessoa tem um forame oval patente. Isso é o que a gente chama de um achado diagnóstico. Não estava esperando por isso e diagnostiquei sem esperar. A outra possibilidade especificamente nos pacientes que têm AVC, o protocolo dos pacientes que têm AVC indica e recomenda que se faça ecocardiograma para todos eles, para que você tente identificar trombos dentro do coração. E aí você pode identificar, se você não identifica trombos no coração, você pode pesquisar ativamente, o médico pode ir atrás, ver se encontra o forame oval patente. Então a maneira de diagnosticar, como é que você sabe que tem forame oval patente, é só a partir de exames complementares, porque não há sintomas desse achado, né, dessa enfermidade. Eu acho até difícil chamar de doença, apesar de ser, de fato, é um defeito cardíaco. É ruim chamar de doença, mas é o que é, porque ela não se manifesta, ela não tem nenhum tipo de manifestação clínica para que a gente a chame assim. Mas, sendo um defeito cardíaco, ela é uma doença sim. Abraçar aqui nosso ouvinte Danúbia Araújo, está aqui no Facebook, o Panorama 95 é excelente, mas essa parte com o Dr. Wander é que eu gosto mais. Boa, muito obrigado. Danúbia, aquele abraço. Então, uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ela quer saber o seguinte: quais são os impactos do diabetes na saúde do coração? Muitos. Essa pergunta é interessantíssima, né? Hoje, veja você, Marcos, e veja você, nossa querida ouvinte, agora nós estamos recuando um pouco mais e não estamos mais considerando o que a gente considerava até alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás. 4, 5 anos atrás, Marcos, a gente considerava o seguinte: quem tem diabetes é igual a quem tem um infarto.
em termos de risco cardíaco. Então, para você ter noção de como a gente dá importância para o diabetes em relação ao comprometimento do coração. O diabetes, ela tem... É uma doença, né, manifestada prioritariamente pelo aumento dos níveis de glicose no sangue, que se deve a um de dois problemas. Ou você não produz insulina suficiente dentro do seu corpo, e aí a glicose aumenta muito, ou você produz insulina, mas o seu corpo ele é resistente à insulina. E aí a insulina não consegue fazer o serviço dela e a glicose sobe também. Mas a manifestação essencial é o aumento da glicose associado a um defeito ou absoluto ou relativo da ação da insulina. Esse conjunto dessas duas alterações, eles promovem uma série de modificações nos vasos do nosso corpo. A circulação sanguínea ela é sensível a essas variações dos níveis glicêmicos, assim como a circulação também é sensível à ação da própria insulina. A própria insulina ela tem ação sobre os vasos, estimulando o crescimento em alguns deles e podendo inclusive interferir no perfil do endotélio, no perfil não, na integridade do endotélio, que é a pequena membrana que recobre o interior dos vasos. O que acontece? É sabido que com o passar dos anos, a diabetes ela causa complicações. Algumas complicações são chamadas de macrovasculares, que são aquelas que acontecem em vasos maiores, e o exemplo disso nós temos AVC, que é o acidente vascular cerebral, que compromete vasos grandes, como as carótidas, e infarto agudo do miocárdio, é considerado também uma complicação macrovascular. Certo? E existem complicações microvasculares, que são aquelas que comprometem vasos muito menores, muito pequenos, como por exemplo a retinopatia diabética, que é uma doença que acomete a retina dos pacientes que têm diabetes e que pode levar inclusive à cegueira. Então, existem complicações macrovasculares e microvasculares. Existem outras complicações também macro e microvasculares. A gente tentou resumir algumas delas aqui. Por exemplo, as complicações renais, os pacientes diabéticos que vão para hemodiálise fazem parte das complicações microvasculares. Os pacientes que têm amputação de pé, por exemplo, se for por doença arterial obstrutiva periférica, né, porque você teve uma obstrução de uma das artérias, é uma complicação macrovascular. Se foi por neuropatia diabética, que é aquela dormência que algumas vezes os diabéticos têm nos pés, é uma complicação microvascular. Mas nesse contexto, por alterar os vasos e a circulação sanguínea, tanto a própria glicose quanto a insulina tem esse potencial de danificar e de alterar a circulação sanguínea. Ambas são potentes causadores de complicações, e uma dessas complicações são as complicações macrovasculares, que dentro das complicações macrovasculares estão o comprometimento cardíaco pelo infarto agudo do miocárdio, angina do peito, né, e todas as suas formas variantes. Então, o paciente com diabetes, ele é um paciente que tem uma propensão muito maior do que a população comum, que não é diabética, de desenvolver doença cardíaca, especialmente de desenvolver aterosclerose, que é a deposição das placas de gordura, o entupimento das veias, que é como se fala no popular, na verdade nem são veias, são artérias, mas desenvolver essas placas de gordura nas artérias coronárias, que pode levar à angina e ao infarto. Então, a diabetes tem tudo a ver com a saúde do coração, sim. Ter uma diabetes bem controlada é essencial para você ter também uma boa saúde do coração. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, pergunta para o Dr. Wandel se quem tem muita dor de cabeça, porque eu tenho muita dor de cabeça e minha dor de cabeça é mais na frente, na fonte, na testa e no meu pescoço, e ele chega a ser de 3 a 5 dias. Eu não sei se isso é enxaqueca ou o que seja, mas eu sei que ele chega a doer até o fundo do olho. Isso tem alguma coisa a ver com risco de AVC? Obrigada, tenha um bom dia. A relação entre cefaleia e AVC, ela é a seguinte. Existem pessoas que nascem, a gente já falou de um defeito que é
um defeito cardíaco, que você nasce e aí depois você não consegue, não corrige esse problema e termina se tornando forma oval patente. Existem outros defeitos também que são genéticos, como as malformações arteriovenosas. Essas malformações arteriovenosas, elas podem acontecer dentro do cérebro e elas aumentam a propensão da formação de acidentes vasculares cerebrais, assim como também a formação de aneurismas arteriais também podem aumentar as chances do paciente desenvolver acidente vascular cerebral. Então, alguns pacientes que têm aneurisma e que têm malformação arteriovenosa, elas podem ter como manifestação uma dor de cabeça. Entretanto, felizmente, não é a causa mais comum de dor de cabeça, o aneurisma e a malformação arteriovenosa, e felizmente, atenção para todos que estão nos ouvindo, uma dor de cabeça não quer dizer que a pessoa está tendo um AVC. Felizmente não quer dizer isso. O que a gente tem que atentar são para os sinais de alarme da dor de cabeça que podem ser indicativos de um aneurisma ou de uma malformação arteriovenosa ou até mesmo de outras causas graves como tumores também e que requerem a utilização de exames de imagem e de um segmento de uma investigação diagnóstica ampla, porque podem resultar em problemas no futuro. Quais são esses sinais de alarme da dor de cabeça? Primeiro, uma dor de cabeça muito forte e que você tenha pela primeira vez na sua vida. Você não é de ter dor de cabeça e tem uma dor de cabeça que quando a gente faz a escalinha para perguntar ao paciente, olha, qual é a nota que você dá de 0 a 10 para essa dor? A pessoa diz, é 10, não tem nem pensar, é a pior dor que eu já tive na minha vida. Esse sintoma do paciente é um sinal de alarme, certo? A segunda coisa, um paciente que tem mais de 50 anos de idade, não tinha dor de cabeça aos 30, aos 20, aos 40 e após os 50 anos de idade resolve aparecer uma dor de cabeça e que começa a aumentar de intensidade. Eu não tinha dor de cabeça, agora estou tendo e ela está aumentando. Isso é considerado um sinal de alarme também. Outro sinal de alarme, a dor de cabeça que vinha sempre num padrão. Olha, a minha dor de cabeça sempre era, digamos, como a dessa nossa ouvinte, é aqui na região da fronte e às vezes desce para a nuca, só que agora ela está diferente. Agora, de uma semana para cá, ela começou a ficar só de um lado esquerdo da cabeça e eu estou achando estranho isso. Isso pode ser considerado também um sinal de alarme. E, obviamente, a presença de sintomas neurológicos, né? Os sintomas neurológicos, eles podem vir também junto com a crise de enxaqueca, mas eles podem ser considerados sim um sinal de alarme. Então, se o paciente apresenta uma dor de cabeça associado a uma mudança na vista, por exemplo, a vista escurece só de um lado, só do lado esquerdo a vista está escurecida e do lado direito ela não está, que é um sintoma neurológico, ela pode ser considerada também um sinal de alarme e aí você teria que observar porque isso pode representar um potencial de desenvolver acidente vascular cerebral. Para essa dor que a nossa ouvinte descreveu aqui, que é uma dor que dura 3 a 5 dias, que é mais na fronte, às vezes pega no pescoço, é mais provável que se trate da cefaleia comum, a cefaleia tensional, que muitas vezes é chamada de enxaqueca, mas são um pouquinho diferentes ambas, que é benigna, normalmente não causa nenhum transtorno, não mata o paciente, não causa nenhum transtorno, a não ser a própria dor que incomoda o dia a dia do paciente. Mas é recomendado que ela faça uma avaliação e investigação mais aprofundada para tentar definir a origem dela. Para fechar, tem mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Bom dia, Marcos Dantas. Então, eu gostaria de perguntar ao doutor, porque eu tenho um filho de 25 anos e ele está com um probleminha cardíaco. Segundo o médico que eu levei, ele disse que é uma arritmia cardíaca. Só que assim, ele não solicitou um eco, ele solicitou um outro exame que eu não estou lembrando o nome agora, que passa o dia com um aparelho. Acho que é tipo um Hodler, é uma coisa assim, não estou lembrando. E assim, ele está com dores constantes no peito e ele tem um outro problema também na mama, que o médico acha que é um coágulo ou é um nódulo, não sei. Mas aí o cardiologista que eu levei disse que isso aí ele não era a parteira não, já era outra coisa, né? Então, e as dores é muito forte no peito, ele fica
geladinho, cansado, com falta de ar e tonto. Só que assim, ele já é de família que é de pessoas cardíacas que morrem de infarto e de diabéticos. Aí ele não me informou assim mais detalhes não. E eu estou bastante preocupada porque o médico falou que qualquer medicamento que levar ele tomar um medicamento errado pode ser fatal. E aí eu fico em casa com ele, com medo, ele fica passando mal e eu tenho medo de levar e não saber o certo o que é que ele tem, ele tomar alguma medicação e não dá certo. E aí, doutor Wander? Então, Marcos, a situação que a nossa ouvinte nos apresentou é a seguinte: é um paciente que tem uns sintomas, o médico fez o diagnóstico de uma arritmia e solicitou um exame chamado Holter 24 horas. O Holter 24 horas é um dos melhores exames para o diagnóstico apropriado de uma arritmia cardíaca. Isso é uma coisa. Ele fez, pelo que eu estou entendendo aqui, ele fez o papel mais do que correto. Só que a outra face que nós podemos olhar dessa história o paciente tem 25 anos de idade e sente dores no peito, às vezes fica com suor, fica geladinho. O que tem que ser visto é se esses sintomas eles são devidos a essa arritmia. Se eles forem atribuídos a essa arritmia, então a investigação está seguindo no seu rumo certo, através do Holter 24 horas. Ou se esses sintomas eles são devidos a uma outra doença do coração, porque além da arritmia, ele pode ter alguma outra doença do coração. Aí sim, o ecocardiograma poderia ser uma ferramenta para apoio do diagnóstico, o teste ergométrico poderia ajudar no diagnóstico, a ressonância magnética cardíaca, que a gente não tem aqui disponível na cidade, só na capital, mas poderia dar apoio a esse diagnóstico para a gente tentar entender melhor qual é o problema que está causando toda essa sintomatologia dele. Quando ele diz que tem um histórico de doença na família, isso dependendo do caso, dependendo do tipo da dor e de outros fatores de risco dele próprio, eles podem de fato aumentar a probabilidade dele ter também algum problema cardíaco. Entretanto, a gente só lembra um detalhe: o infarto agudo do miocárdio por obstrução de artéria coronária, por veia entupida, como se chama popularmente, ele costuma não acontecer antes dos 25 anos, e mesmo entre os 25 e os 40 ele é bem raro. É muito raro a gente ouvir, a gente se deparar com casos dessa magnitude. Ele começa a acontecer com mais frequência a partir dos 40, 50, e de 50 para frente, aí sim, ele se torna mais frequente. Então, não é que ele não tenha nenhuma doença cardíaca, ele pode ter, não é que ele não possa ter um infarto, ele pode ter, mas o infarto da forma mais comum, que é por obstrução de coronárias, ele é mais comumente apresentado em idades mais à frente. Então, assim, ele teve um histórico de família que teve infarto, mas o que precisa ser visto é com quantos anos essas pessoas tiveram esse problema, porque é o mais comum que eles tenham aos 40, aos 50, e isso não impacta diretamente no momento para esse jovem, mas que é fato que ele precisa investigar essa doença e tratar adequadamente, ele precisa. Obrigado pela sua participação. Até quinta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. 7 horas.